Boa noite aí, quem chegou, quem for chegando a gente vai admitindo aqui na sala. A gente vai fazer uma aula hoje, uma aula sobre comentários, tá? E essa aula sobre comentários a gente vai fazer comentários mesmo das disposições do Código de Defesa do Consumidor, ok? Então, assim, vamos ler alguns artigos, citar alguns exemplos aqui, né? E a gente vai formular uma forma de raciocinar o direito do consumidor de uma forma, numa situação real, né? Vocês vão ver que existem questões que é de ampla divulgação, de fácil constatação dentro do judiciário, né? Só que existem outras que não, né? Existem outras que a gente tem pouca incidência. Então, o que vai determinar isso vamos dizer assim, a maior prática de um ato ou não, tá? Então, só para lembrar, vocês têm até hoje 11h59 para postar o trabalho que a gente passou algumas semanas atrás, tá? Não se esqueçam disso. E ainda, né, continuando aqui, eu vou fazer o compartilhamento aqui da nossa tela no Código de Defesa do Consumidor, ok? E aqui no Código de Defesa do Consumidor eu vou mostrando para vocês algumas questões aqui. Só um minutinho, só corrigir uma pequena configuração aqui. Vou voltar aqui porque deu um pequeno problema aqui. Pronto, já está voltando. Ok, então vamos voltar lá para o Código de Defesa do Consumidor, certo? E hoje nós vamos fazer algumas leituras aqui e fazer algumas exemplificações, né? A nossa aula de hoje, ela vai se basear nas práticas abusivas, né? Então, a partir do artigo 39, a gente pretende aí falar um pouco sobre essas práticas abusivas e dar até mesmo alguns exemplos, tá? E até mesmo dar alguns exemplos para vocês, tá? Pessoal aí que está preocupado com a confirmação da entrega lá das atividades, eu vou verificar no final da aula, tá? E vou falando para vocês quem entregou, quem está aparecendo aqui como entregue, quem não está, ok? E aí, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, né? O direito do consumidor, como a gente está vendo, não é difícil, né, em si, né? Não é difícil. Mas existem alguns detalhes que são interessantes, né? A seção 4, por exemplo, aqui nos traz as práticas abusivas, seção 4 do Código de Defesa do Consumidor. E aqui a gente começa aqui, ó, no caput, ó. Artigo 39 é vedado ao fornecedor, produto ou serviços, dentre outras práticas abusivas, aí tudo isso aqui, todo esse artigo 39 fala de práticas abusivas. E, claro, no sentido de práticas abusivas, a gente tem as vedações, ou seja, são vedadas algumas práticas abusivas, né? E aí, tanto faz no conceito de fornecedor de produtos ou serviços, né? Pessoa que é fabricante, fornecedor, e a pessoa que tem também a entrega de serviços. Existem algumas práticas vedadas e, claro, para garantir o equilíbrio da relação com o consumidor, certo? Então, inciso 1. No inciso 1, fala assim, ó, o que é primeiro vedado e como que a gente pode utilizar, né? É o condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outros produtos ou serviços, bem como
Sem justa causa, há limites quantitativos. Ok? Guilherme, está querendo falar alguma coisa? Parece que começaram no mesmo dia, em agosto. Ok, não quer, capaz que não. Então vamos lá. Né? Voltando aqui no inciso 1, fala de uma coisa que se chama venda casada, vedação de venda casada. Vedação de venda casada, ok? O que seria isso? Venda casada, ela é comumente vista como um tipo de venda onde o fornecedor de produtos ou serviços, ele condiciona a entrega de algo a outra questão, né? A outra venda. Por exemplo, né? É proibido que você faça, que você chegue num determinado banco, por exemplo, e o banco condicione que você, que para te fornecer um empréstimo, e você tenha que contratar também um seguro. Isso é condicionado, isso é, na realidade, a prática de venda casada, né? Eu vou deixar para vocês. Então eu já posso achar. Vai levar um pouco de tempo, mas eu vou achar. E as portas? Eu tenho que focar em acionar os freios dos... Pessoal, vou deixar para vocês um link depois lá para vocês, que é um artigo que eu mesmo fiz, né? E esse artigo ele está até um pouco antigo, foi no ano 2013, falando assim, ó, venda casada, uma prática a ser combatida, né? E eu escrevi esse artigo e ele foi publicado no site da OAB de Goiás, onde a gente fala sobre essa prática da venda casada, né? E isso no comércio é proibido. Como tá, por exemplo, para você comprar assim, você tem que levar assado, né? Isso são práticas que são consideradas abusivas. A princípio parece um tipo de vantagem. Eu vou citar uma questão bem atual que, a princípio, se investiga a possível prática de venda casada das instituições, né, de financiamento de veículo, que é uma espécie de condicionamento ao refinanciamento do veículo na troca, certo? Então, o que seria isso? Quando uma pessoa compra um veículo novo, ela faz o financiamento desse veículo novo e ela tem um benefício, ela tem, na realidade, um benefício, não, ela tem para si um condicionamento à recompra, né? Eles mudaram a questão para evitar a ilegalidade para benefício. Alguns desses contratos não são nem considerados abusivos, né? Mas vários outros existem investigações sobre a prática de venda casada abusiva, né? Em contratos de refinanciamento de veículo, né? Olha o inciso 2 agora. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes, né? Pessoal, por exemplo, sempre que se faz um tipo de oferta, e sempre que se faz um tipo de oferta ao consumidor, eu não sei se vocês já verificaram, mas muitas das vezes é possível que a gente veja a quantidade de estoque, talvez sites que vocês façam compra, né? Hoje eu estava pesquisando, vamos ver se eu consigo achar aqui. Na Amazon, por exemplo, que é um site que vende uma série de itens, olha. E aqui, nesse site aqui da Amazon, a gente pode colocar lá, por exemplo, direito consumidor, certo? Nesse site aqui, vamos ver se aparece algum livro que fala Manual do Direito Consumidor. Provavelmente, o site ele tem que atender a uma demanda e ele tem que especificar
os produtos. Veja como que é feito vamos dizer assim, uma propaganda, né? Olha só, aqui tem todo o produto, certo? Dentro desses produtos aqui, você tem as especificações dele, né? Você tem as especificações desse produto, ok? Olha aqui, ó, tá tantas páginas, o peso, e aí vai. E aqui, o site da Amazon não fala quantos tem em estoque, mas fala que existe estoque, né? Ou seja, sempre que um fornecedor coloca no mercado algum tipo de produto, certo? Ele tem que demonstrar que e ele demonstrando que isso tem estoque, ele não pode recusar a venda por ausência de estoque. Anselmo, você está querendo falar alguma coisa? É uma dúvida minha. Sim. Eu comprei um produto no site da Amazon. Aí o produto, em vez de chegar na minha casa, ele retornou. Aí eu falei com a Amazon, me enviou. Aí hoje eu recebi uma mensagem com um novo código de rastreio me enviando novamente o produto. Ou seja, eu recebi o produto 2 vezes. Eu paguei um valor para receber o produto em 2 vezes. Aí a moça pediu para quando o produto chegar, eu fazer a devolução dele. De um deles. Como que eu processo? Oi? De um deles. Isso. Pois não, pode falar. Aí a minha pergunta é o seguinte: no caso, eu tenho a obrigação de devolver esse produto que vai chegar em duplicidade? Sim, tem. Tem sim. Tá? Quando você recebe o produto em quantidade a mais, você não adquiriu, você tem que devolver o excesso. Tá? A gente vai estudar um pouco sobre isso também, mais na frente. Né? Mas, por exemplo, lá no direito civil, isso daí, por mínimo que seja, é considerado enriquecimento ilícito. Entendeu? Uhum. Então, se você não devolver, então é um tipo de prática vedada, né? Que pode até configurar crime, né? Se você não faz a devolução. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Depois da gente verificar essa questão, o inciso 3 fala assim, ó, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, né? Tudo que se chega, isso aqui a gente vai fazer um comentário interessante. Tudo que se chega, né, tem que ter autorização do consumidor, né? Então, quando o consumidor recebe, né, produto, ele tem que ter autorizado a envio desse produto, né? Não pode haver, uma prática abusiva quando não se há essa autorização. Então, agora, interessante isso. O que a gente pode, na realidade, exemplificar aqui? Imagina só, você tem na sua casa, você seja um funcionário público, e na qualidade de funcionário público, você receba um cartão de crédito, né, vinculado ao seu pagamento, né, de forma consignada, tá? Onde te conceda 30% do limite da sua remuneração. 30% de limite, né, referente à sua remuneração. E receba diretamente lá do poder público, né? Quando um fornecedor envia um cartão de crédito desse, se ele não tiver autorização, se o fornecedor não tiver autorização para enviar esse cartão de crédito, configura prática abusiva, né? Então a gente tem aí o terceiro exemplo de prática abusiva. Inciso 4 agora. Inciso 4. Lá no inciso 4, agora aqui, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Impingir-lhe, na realidade, é forçar, tá? É o mesmo que forçar.
forçar-lhe, né? Aqui quer dizer isso, né? Ou seja, né? Forçar a venda, forçar a entrega, né? E aí, nesse caso, traz dois elementos, que são fraqueza e ignorância, tá? Fraqueza e ignorância. Veja lá que interessante. No Código de Defesa do Consumidor, fraqueza ou ignorância, tá? Isso aqui, nós vamos fazer uma pequena discussão. Você tem que pegar, também puxar aqui uma anotação no seu Código de Defesa do Consumidor e escrever o seguinte, né? A ignorância e a fraqueza se medem pelo homem médio, né? Isso é interessante, né? Ignorância e fraqueza se medem pelo homem médio. Isso é uma anotação que vocês estão vendo aí na tela de vocês que eu fiz. Se você quiser pegar, pega seu Código de Defesa do Consumidor, vai de MEC e faz essa anotação, né? Isso é um tipo de conceito que é trazido pela doutrina, né? Pela doutrina, certo? Então, nesse caso aí, leva-se em consideração idade, saúde, conhecimento e condição social. Imagina só, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo para vocês entenderem uma situação de abuso nesse caso. Tem lá uma pessoa idosa, né? Uma pessoa idosa que, de repente, ela é diagnosticada com coronavírus, certo? E esse diagnóstico assusta e ela encontra um anúncio de uma farmácia, né? Onde fala assim, ó, diretamente, se você é idoso e está com coronavírus, nós temos um remédio para te curar por apenas R$ 500, né? Então, isso daí é uma prática abusiva porque utiliza-se da condição de saúde da pessoa e de idade também, né? Então, muitas vezes a gente tem que verificar que isso também é uma prática abusiva, né? Eu não sei se vocês fazem aí, ou alguém de vocês tenha conhecimento, não sei se vocês têm um conhecimento sobre vendas, né? Quem estuda vendas, existe uma situação que se chama, um gatilho mental que se chama gatilho mental de escassez, né? Existe um certo problema na utilização desse tipo de técnica de venda, certo? Que ele utiliza da escassez para fazer prática abusiva. Pessoal, existe o argumento de escassez que é prática lícita e existe o argumento de escassez que é uma prática abusiva, né? Imagina, por exemplo, você está num mercado e de repente chega lá uma pessoa dizendo que nessa época, né, que o álcool em gel acabou na casa dela e que ela precisa de um frasco, né? Um frasco daquele frasco pequeno, de 400 ml, eu acho, né? Mais ou menos isso. E o mercado fala assim, tudo bem, a gente só tem um, se você não comprar, outro vai comprar. E ele custa R$ 55, né? Ou seja, é um tipo de prática de escassez, porque está dizendo que a pessoa, se ela não comprar, é só que o único que está disponível, né? E que a pessoa pensa, se ela não comprar, ela vai ficar sem. Isso aí é um argumento de escassez que é abusivo, mas no sentido de aumentar o preço para forçar a pessoa a comprar. Isso aí faz parte da abusividade, certo? Não é, por exemplo, aquele argumento de escassez, né? Por exemplo, que coloca talvez vocês já tenham caído até nesses tipos de argumento, mas, por exemplo, última peças de inverno 2020, nessa época de frio, né? Se você não comprar, você pode ficar sem. Isso aí é um argumento de escassez, mas quando você vai comprar, o preço pode estar
o mesmo, né? Pode ser o preço de mercado. Isso é um argumento de escassez, mas não abusivo. Enquanto que no primeiro exemplo que eu dei, existe um argumento de escassez abusivo. Vamos passar agora, né? Vamos passar agora para o próximo inciso. Próximo inciso. Vamos fazer um próprio aqui inciso. Por inciso, fala assim, ó, exigir do consumidor, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Isso aqui é praticamente, né, uma prática abusiva, né, exagerada e até imoral, né? É crime, tá? A exigência do consumidor alguma vantagem manifestamente excessiva. E entre as vantagens, pessoal, até vantagens que bancos podem ter, como liberação de crédito mais barata, onde um gerente exige, né, uma vantagem que pode ser um dinheiro, certo? Pode ser dinheiro, onde seria, em tese, mais barato, mas para quê? Para liberar essa linha de crédito, certo? Isso é uma prática abusiva, né? É uma vantagem manifestamente, também, além de abusiva, excessiva, ok? O que é o conceito de excessivo? E aqui, às vezes, alguém pode ter colocado, mas isso não seria excessivo, né? O conceito de excessivo aqui, né? A gente vai puxar aqui um anexo, né, uma anotação, e nós vamos escrever aqui, ó, excessivo é tudo o que supera o aceitável, tá? Então, se existe, por exemplo, uma linha de crédito em que ela é liberada por um valor bem menor, certo? Se qualquer exigência de vantagem para a liberação desse crédito é configurada vantagem excessiva, tá? Vamos lá no inciso 6 agora. Inciso 6 tem essa redação aqui, ó. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvados os decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Isso aqui acontece demais, né? Aqui o que está falando aqui, né, é que vou até aumentar aqui a nossa escrita, né? É proibida a execução de serviço sem combinação prévia, inclusive de preço, tá? Então, aqui é isso que estou querendo dizer, né? Não se pode executar serviço sem combinar previamente com o consumidor, inclusive condições de preço, de pagamento, né? Apesar, pessoal, que existe muito eu vou falar, no mundo das vendas, né? Utilizam-se essas técnicas, como, por exemplo, a prática da técnica de mecânico, né? Vocês já ouviram falar da técnica de mecânico? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a técnica de mecânico é, por exemplo, aquela em que você chega com o carro lá para consertar, o cara já vai vendo o que é o serviço, nem te fala o preço e tal, de repente ele conserta o carro quando vê você já tem que pagar, né? Então, isso, em tese, é uma prática proibida, certo? Em tese, é uma prática proibida. Né? Então, mais uma questão que a gente exemplifica aí o inciso 6. Ok? Próximo ponto aqui. Inciso 7. O inciso 7 fala assim, ó, repassar a informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos, né? Pessoal, essa prática aqui, eu vou chamar ela de prática
né? Proibição da prática da lista negra, tá? Eu vou chamar assim para vocês entenderem, né? Proibição da prática da lista negra, tá? Não sei se vocês me entendem assim, mas enfim, né? Essa prática da lista negra que a gente fala, eu vou escrever aqui de novo, tá? Gente, só porque ficou algumas. Então, eu vou de novo aqui puxar para vocês e vou escrever, que eu tive um pequeno problema aqui na hora de escrever. Desculpa, vamos lá. Vamos lá. Proibição da prática da lista negra. Certo? Então, imagina só, o que é proibido fazer, né? Essa proibição é uma prática abusiva praticada por fornecedores, tá? Então, ele não pode, né, repassar informação para um outro fornecedor sobre ato praticado pelo consumidor, tá? No exercício de seus direitos. Isso daqui, pessoal, na realidade, vamos dizer assim, a pessoa praticou algum tipo de ato lícito, certo? Mas que usualmente no comércio, o comércio não gosta dessa prática, ainda que ele seja lícito, né? E aí os fornecedores repassam essas informações uns para os outros. Isso daí é uma das práticas proibidas. Ok? Próximo inciso. Vamos para o próximo inciso, né? Agora, inciso 8º. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade de Indústria, que é o CONMETRO. Pessoal, todo produto tem que ter a sua especificação de norma técnica, certo? Todo produto, certo? Eu não sei se vocês já verificaram, mas, por exemplo, se você comprar um produto, por exemplo, se você comprar qualquer produto tais como celular, né, eletrônicos, né, você vai ver que existe uma certificação de que ele está de acordo com a metrologia, por exemplo, né? Então, às vezes você vê lá a certificação do Inmetro, né? Às vezes você vê a autorização daquele produto, coisas assim. Então, aqui, né, um comentário que eu vou fazer aqui com vocês, seguinte, né? Proibição de vender produtos não especificados por órgão regulamentador, certo? Ou seja, o que é um órgão regulamentador, né? Inmetro, certo? As normas da ABNT são interessantes, né? As questões de qualidade, né? Então, às vezes, você pode olhar lá que existe venda de leite, por exemplo, se você olhar, pode ser que o leite seja tipo A, tipo ou outro tipo, né? Então, essas questões ligadas à regulamentação, né? Questões ligadas à qualidade, à produção, certo? Que devem ser especificadas pelos órgãos regulamentadores de consumo, inclusive, tá? O próximo inciso aí,
que é o inciso 11. Próximo inciso 11, diz o seguinte, desculpa, 11 não, 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados por leis especiais. Pessoal, isso acontece, ó, recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento, né? Ou seja, né, não pode, e aqui eu vou fazer um comentário, tá? É proibido recusar-se a vender a quem disponha a pagar. Certo? Proibido. Ok? Então, o fornecedor de produtos não pode falar, não vou vender para você porque eu não quero. Certo? Se ele colocar aquilo, a um determinado produto, à venda, quem se dispor a pagar tem o direito de comprar. Certo? Ainda que seja o seu inimigo. Professor. Oi. Pode falar. E quando tem confusão entre as partes e o vendedor não quer mais cumprir com a sua parte? Como assim? Vender. Tipo, eu tô lá comprando, aí eu fui mal educado com o vendedor, aí ele não quer mais prestar o serviço. É proibido, né? Isso aí é chamado quebra de contrato. Por esse inciso aí é prática abusiva. A partir do momento que se coloca alguma coisa no comércio, tem que ser cumprida aquela oferta. Tá ok? Tem que ser cumprida aquela oferta. Certo? Certo. Então é isso aí. O inciso 10 aí, a gente vai terminar essa primeira parte aqui no inciso 10. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, né? Não pode fazer elevação, né? Aumento de preço sem justa causa é proibido, né? O aumento de preço sem justa causa é proibido, pessoal. Certo? Então, assim, o que seria uma justa causa? Ah, o custo aumentou muito, então tudo bem. Certo? Agora, aumentar, por exemplo, o preço da gasolina porque teve greve dos caminhoneiros, por exemplo. Isso aí é prática abusiva. Ok? Aumentar o preço do álcool em gel por causa do coronavírus. Isso é prática abusiva. Ok? Então, pessoal, vou encerrar aqui, né, essa nossa primeira parte de aula, tá? Vamos encerrar e daqui mais ou menos 10 minutos eu vou mandar o link aí para a turma. Até daqui a pouco.